Começando com a nossa série de vídeos de alguns conteúdos mais introdutórios para o ensino médio, a gente vai começar a falar do Sistema Internacional de Unidades. O SI ele é muito conhecido, principalmente começando a falar dele logo no começo das aulas de física do ensino médio. Porém, às vezes a gente não tem contato de como que ele surgiu e o porquê que esse sistema também acabou surgindo. Basicamente, a ideia principal do Sistema Internacional de Unidades é padronizar a quantificação das coisas. Ele foi criado com esse objetivo, porque ao longo do desenvolvimento das civilizações, algo que era muito comum nas transações comerciais era uma dificuldade com relação à equivalência das mercadorias, né? Um produto por uma nação era quantificado de uma forma e por outra nação de outra forma. Então, saber como se equivaliam não se tinha um padrão para esse tipo de designação. Então, muito tempo depois desse começo do desenvolvimento das transações comerciais entre as civilizações é que foi criado o SI, mas motivado desde os primórdios por essa razão. A primeira tentativa, que a gente teve algumas ao longo da história, mas a primeira tentativa significativa de fato, tentar implementar um sistema padronizado de medição ou de unidade de medida em si, foi feita em 1789 com o sistema métrico decimal. Essa foi uma iniciativa do governo francês que na época solicitou para a Academia de Ciências da França que criasse aí um sistema que padronizasse algumas unidades de medida para quantificar diversas coisas. Uma das iniciativas da Academia de Ciências da França foi primeiro criar um sistema com métrico decimal composto por 3 unidades inicialmente. O metro, que deu o nome então ao sistema, o litro e também o quilograma. Porém, essa conjuntura dessas unidades de medida não foi adotada por todos os países. E aí a gente tem uma nova tentativa de padronizar algumas coisas, também promovida na França, em 1875, com a Convenção do Metro, ou também como é conhecido, o Tratado do Metro. Vai dizer com relação ao Tratado do Metro, que ele foi assinado dessa vez por 17 países. E nessa época a gente já tem a participação do Brasil como um dos países que fez a assinatura. Tanto que na época do Brasil Império, uma curiosidade interessante, a mesma instituição que coordenava a questão de unidade de medida e padronização disso no Brasil era a nossa Casa da Moeda na época. Então, nesse tratado, nessa Convenção do Metro, foi feito por esse país a adoção do metro como medida padrão para unidades de comprimento. Um outro ponto muito importante, que vai ser um elemento fundamental depois no decorrer da história para a criação do SI, é também, em 1865, a criação por essa convenção da Conferência Geral de Pesos e Medidas. Esse é um envolvimento, um agrupamento desses países membros periodicamente para justamente padronizar as medidas e tentar associar medidas que sejam padrão para todos os diferentes países de diferentes nações. E aí, vai ser somente na 11ª edição dessa conferência que foi criada em 1865, lá na frente, em 1960, é que de fato a gente vai ter um acordo entre esses países e aí a promulgação, a criação do Sistema Internacional de Unidades. Aqui vai dizer que hoje a gente pode até encontrar outras unidades que fogem um pouquinho do padrão, que são utilizadas por países como, por exemplo, os Estados Unidos, que assinaram esse tratado do Sistema Internacional. Vale dizer que apesar dessas diferentes unidades que são utilizadas, a gente tem por padrão na academia, no desenvolvimento de trabalhos científicos, o uso do SI. Mas não só isso, a criação do SI, apesar de a gente ter até a utilização dessas outras unidades por outros países, como por exemplo os Estados Unidos, permitiu que a gente tivesse então uma criação de equivalência entre diferentes unidades e que a gente conseguisse fazer a conversão delas, como vai ser o tópico da próxima aula dessa sequência. Aqui, então, a gente tem com a criação do SI a promulgação de 7 grandezas independentes que a gente chama, que são as unidades de medidas fundamentais que vão ser responsáveis por todas as outras que a gente trabalha dentro das nossas aulas de física ou também no trabalho científico de maneira geral. A primeira delas que a gente tem aqui então, com a criação do SI é a unidade para comprimento, então, que é o metro, para tempo, segundo, para massa, quilograma, corrente elétrica, ampere, temperatura termodinâmica, Kelvin, quantidade de matéria mol e também intensidade luminosa, candela. Essas são as que a gente chama de 7 grandezas independentes, que são as fundamentais. Claro que, por exemplo, se a gente pegar a da velocidade, por exemplo, nada mais vai ser do que a combinação de duas dessas grandezas fundamentais. E aqui a gente tem, então, o metro e o segundo, formando, então, a unidade de medida da velocidade, metro por segundo. Como eu comentei, apesar de a gente ter a criação essa padronização, a gente tem a utilização de outras unidades, mas ele vai permitir que a gente tenha uma equivalência e vai permitir que a gente consiga converter uma unidade para outra, que é a temática do nosso próximo vídeo.